Rosa Monteiro esteve em Vila de Rei, onde assinou com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo o Protocolo de Cooperação para a Igualdade e Não Discriminação Nova Geração. O objetivo deste acordo centra-se no desenvolvimento de políticas de promoção de igualdade entre mulheres e homens e de combate à violência e à discriminação, alinhando com a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação. Ricardo Aires, presidente do município vilarregense, abriu a sessão referindo a importância desta parceria entre municípios do Médio Tejo. O estabelecimento das parcerias entre os 12 municípios da Comunidade Municipal do Médio Tejo e a Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género permitirá a implementação de medidas tendentes a uma mudança de paradigmas, eliminando todas as formas de discriminação baseadas no género. Tenho a certeza que, com a construção de uma sociedade plena da sua cidadania, todos nós vamos ter boas razões para cimentar a nossa fé no futuro. Na qualidade de presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas lembrou que estas são questões que se colocam a todos os municípios, independentemente da sua dimensão. Qualquer ator político no seu território, independentemente da dimensão do seu território, e é bom que estejamos hoje aqui em Vila de Rei, um território de baixa densidade, todas as questões de igualdade de género, de discriminação, colocam-se qualquer que seja a dimensão do território. E, portanto, achamos também simbólico que a assinatura destes protocolos ocorram hoje aqui também em Vila de Rei. Mas dizia eu que qualquer ator político, independentemente da dimensão do seu território, tem que pugnar pela igualdade de oportunidades de todos os seus municípios, de todos os cidadãos. E, portanto, segunda nota que eu pretendo dar, que este protocolo seja o último que nós possamos assinar, porque é sinal, se for o último, é sinal que conseguimos construir efetivamente uma sociedade onde não existe discriminação de género, onde não existe discriminação de etnia, onde não existe discriminação religiosa, uma sociedade com igualdade de oportunidade para todos, que é isso que todos nós, políticos, com intervenção em áreas públicas, temos a obrigação de o fazer. E, portanto, aquilo que eu desejo é que construamos todos uma sociedade onde não sejam necessárias cotas, onde não sejam necessários protocolos para promover aquilo que é, efetivamente, a cidadania no seu pleno acessão da palavra, na sua plena acessão da palavra. Por isso, Senhora Secretária de Estado, vamos com todo o gosto assinar estes protocolos, esperando que, efetivamente, sejam os últimos que possamos assinar. Registro para as palavras de Isabel Rosinha, da Comissão Cidadania e Igualdade do Género, que se congratulou com a assinatura deste protocolo. O Protocolo de Cooperação para a Igualdade e a Não Discriminação visa a execução, a monitorização e a avaliação da implementação de medidas e ações que concorram, a nível do município, para a territorialização da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, Portugal Mais Igual, designada por ENIND. O presente protocolo é celebrado entre a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e os municípios aderentes. A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género coopera e presta assistência técnica a entidades públicas e privadas de níveis nacional, regional e local, em projetos e ações coincidentes com a sua missão. As autarquias assumem um papel impulsionador enquanto agentes de desenvolvimento e entidades privilegiadas para a concretização de ações e medidas que permitam a territorialização, a identificação e a apropriação local dos objetivos da ENIND. Tendo por base a visão abrangente e transversal da ENIND, baseada na interseccionalidade, na territorialização e na promoção de parcerias e no âmbito das respectivas atribuições e competências, as partes comprometem-se a desenvolver medidas e ações em 3 grandes áreas de intervenção: a promoção da igualdade entre mulheres e homens, a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e violência doméstica, e o combate
à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais. São finalidades e objetivos do presente protocolo: contribuir para uma cultura de direitos humanos, igualdade entre mulheres e homens, rapazes e raparigas, não discriminação e não violência junto das populações. Prevenir, combater e eliminar todas as discriminações em razão do sexo. Prevenir e combater todas as formas de violência contra as mulheres e raparigas e de violência doméstica. Fomentar a maior participação dos homens na esfera privada. Prevenir e corrigir as desvantagens das mulheres no mercado de trabalho. Promover uma maior participação política e cívica das mulheres e raparigas. Garantir um processo de territorialização, identificação e apropriação local dos objetivos e princípios preconizados no presente protocolo, bem como na ANIT e respectivos planos de ação, sob coordenação da SIG. Compete às partes executar as medidas e ações definidas no presente protocolo, garantindo as condições ao nível organizacional, em termos de recursos e procedimentos que sejam necessários ao planeamento, implementação, monitorização e avaliação das mesmas e tendo sempre em conta as especificidades de cada município. O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e tem uma duração de 3 anos, podendo ser renovado por períodos iguais mediante confirmação das partes. A Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, referiu na altura que a estratégia passa por uma ação regional e local, tirando partido da proximidade com as pessoas, uma vez que já não basta informar e sensibilizar. A escala local e a escala regional têm condições e têm recursos e têm uma característica fundamental que é a grande proximidade de trabalho com as pessoas. É o exemplo e é também, ou são um conjunto de áreas de política que são decisivas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e para a promoção ou o combate às desigualdades, porque quando falamos da promoção da igualdade, no fundo o que queremos fazer é atacar de forma eficaz as desigualdades que persistem, especialmente as desigualdades de género, umas mais visíveis e que têm uma expressão muito visível, até nos nossos meios de comunicação social, e outras que estão, digamos assim, na raiz, são a parte invisível do iceberg, mas no fundo contribuem para as primeiras. E aquelas que são mais visíveis, como sabem, são, por exemplo, as questões da desigualdade de mulheres e homens e a particular desvantagem das mulheres no mercado de trabalho. Por exemplo, e podíamos ir buscar outros indicadores, mas a desigualdade salarial continua a caracterizar a situação das mulheres, que ganham em média cerca de 16% menos do que os homens, e quando analisamos, por exemplo, os níveis de qualificação superiores, nível dos quadros superiores, este gap, esta desigualdade, chega aos 30%. Nós temos um resultado positivo nos últimos anos, houve uma redução desta desigualdade, deste gap, resultado obviamente do aumento do salário mínimo, que faz e que tem um impacto no indicador agregado de desigualdade salarial entre mulheres e homens, porque são mais as mulheres que recebem o salário mínimo. No entanto, continuam a persistir os fatores de discriminação e por isso, com a nova lei que foi aprovada o ano passado, em agosto, criámos mecanismos e instrumentos para atuar ao nível da discriminação que está presente e que resulta dos enviesamentos na classificação dos postos de trabalho, na avaliação, na classificação e, de forma consequente, também nas tabelas remuneratórias em vários setores e empresas. E, portanto, a lei aquilo que pretende é que todas as entidades empregadoras tenham sistemas remuneratórios assentes em critérios objetivos e que eliminem precisamente os enviesamentos de género. Aliás, dia 27 apresentaremos pela primeira vez um dos primeiros resultados e um mecanismo previsto na lei, que é um balanço por setor para conhecermos melhor os níveis de desigualdade salarial
em cada setor de atividade, percebendo quais é que são de intervenção prioritária para se erradicar este problema. Uma das outras dimensões tem a ver com a persistente assimetria também na divisão de tarefas e na distribuição de responsabilidades entre aquilo que são as esferas do cuidado enfim, as restantes esferas da vida, sendo que também os homens são penalizados pelas desigualdades de género, não são só as mulheres. Quando pensamos, por exemplo, nas dificuldades e mesmo obstáculos que enfrentam quando querem utilizar uma licença de paternidade para cuidar do seu bebê. E essa utilização, esse usufruto lhes é impedido porque, por um lado, as empresas precisam da sua força de trabalho, mas, por outro lado, também se considera, em termos de representação, às vezes até os colegas, de que essa não é uma tarefa dos homens. E, portanto, também a nível local, estas matérias devem ser trabalhadas e, por exemplo, o estímulo e o passar-se uma mensagem para novas formas de masculinidade, elas próprias também cada vez mais reivindicadas pelos homens, novas formas de masculinidades que passem pelos cuidados, falar, trabalhar de forma articulada com as entidades empregadoras para combater estas representações e estes estereótipos, porque só assim, por exemplo, teremos eficácia em termos de combate à natalidade. Enquanto colocarmos toda a responsabilidade da natalidade nas mulheres, não conseguiremos, digamos assim, almejar melhores resultados. Esta é uma das dimensões, entre muitas, como sabemos. E isto também tem a ver com um indicador onde ficamos um bocadinho mal em Portugal, que tem a ver com a partilha de tarefas, sendo que os homens portugueses apenas 19% partilham uma tarefa doméstica, ou realizam pelo menos uma tarefa doméstica por dia. Isto na Europa faz-nos estar no quarto pior lugar. E, portanto, temos de sair daí, temos de alterar estas práticas e estes papéis com medidas que vão desde a área da educação, e nós temos já este ano em todas as escolas do país, em todo os ciclos de ensino da escolaridade obrigatória, uma nova disciplina que é Cidadania e Desenvolvimento, que trata estas matérias, no sentido também preventivo, estas e outras matérias da cidadania, mas muito focada nas questões da desigualdade de género, da prevenção e combate à violência no namoro, à violência doméstica, e, portanto, é um trabalho que deve ser também complementado e reforçado pelo conjunto de redes locais, no setor da educação e não só, para que estas mensagens sejam mensagens públicas, de forma a que também as pessoas das várias gerações, dos vários grupos sociais, as compreendam na sua legitimidade e as considerem, aliás, legítimas. E, por outro lado, uma outra dimensão de desigualdade e discriminação, que são as questões da violência. Como sabem, estamos num momento em que a noticiabilidade das situações de violência doméstica é enorme, e isso é muito positivo, ou seja, porque só isso permite, de facto, um reconhecimento conducente à ação, e a uma ação que seja mais eficiente e mais eficaz, mas muito há a fazer, e também na esfera local nós contamos muito com o trabalho dos municípios e o trabalho intermunicipal, não só com campanhas onde podem ser os próprios senhores presidentes de Câmara a dar o rosto e voz a esta mensagem, até pelo impacto que tem nas suas comunidades, não só junto das vítimas, mas também daqueles que continuam a ser os agressores, que são, como sabemos, em mais de 80% os homens, e, portanto, passar esta mensagem de intolerância total, por outro lado, de confiança e de apresentação das respostas e soluções que existem, da necessidade destas situações serem denunciadas, essencialmente na necessidade de acreditarmos finalmente nas mulheres e de darmos a devida orientação e encaminhamento às suas denúncias e às suas queixas. Estes protocolos têm, como já foi apresentado, um escopo, uma área de intervenção mais ampla do que tinham no passado os protocolos com a Comissão, porque, como eles materializam a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação, que tem 3 planos de ação, aquilo que se pretende é que também no território essas políticas se desenvolvam. Não só as questões
também muito amplas da igualdade de mulheres e homens, da prevenção e combate à violência doméstica e violência contra as mulheres, e aqui chamo a atenção para áreas tão importantes que hoje em dia estão nos nossos compromissos internacionais e nacionais, como a violência sexual, as práticas tradicionais nefastas, como os casamentos precoces e forçados, ou a mutilação genital feminina. Claro que depende de cada território, da especificidade de cada território, os problemas que se encontram, não obstante sabermos que há problemas que são transversais a todos os territórios, embora por vezes com expressões diferenciadas. E também as questões dos direitos das pessoas LGBTI. Ontem mesmo celebrou-se os 9 anos da lei que reconheceu a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas sabemos que há um trabalho enorme a fazer ainda, de desvendar, de informar, de combater muito o preconceito e muito dos fatores de discriminação a que estão sujeitas estas pessoas, por exemplo, ao nível das escolas, onde temos conhecimento por todo o país de situações, por exemplo, de bullying homofóbico, resultado, de facto, destas situações de desconhecimento e de intolerância. E, portanto, por tudo isto é fundamental que os municípios, em consórcios, de forma mais ou menos autónoma, mas penso que há aqui ganhos nas parcerias e nas parcerias regionais, desenvolvam ações. Por outro lado, também o que pretendemos com estes protocolos, que têm um conjunto já de ideias e de exemplos de medidas, é ilustrar a forma como muitos municípios, por vezes, estão a desenvolver medidas em áreas setoriais que não as da ação social, que são as mais tradicionalmente associadas à área da igualdade, mas que são medidas importantes e fundamentais e que contribuem de forma decisiva para as políticas de igualdade e não discriminação. E vou dar os mesmos exemplos, quando criamos, por exemplo, um serviço de transportes solidário ou um serviço de transportes on demand, atendendo à especificidade, às necessidades de certos grupos de população mais distante, estamos, efetivamente, a criar e a desenvolver uma política de igualdade. Ou quando temos uma política que facilita, que reduz os custos do transporte público, quando ele exista, evidentemente sabemos que mais de 70% das pessoas que utilizam o transporte público são mulheres, obviamente que essa medida tem um impacto muito significativo na redução da desigualdade. Mas também quando criamos num espaço cultural ou num evento que se realize numa feira, num evento cultural, um espaço para guarda de crianças, estamos a promover uma política que no fundo facilita a conciliação e facilita muito também o acesso, neste caso de mulheres e homens, mas muito das mulheres que continuam a ter sobre si a responsabilidade muitas vezes de guardar e de ficar com as crianças. Portanto, quando temos esse tipo de espaços, estamos realmente a promover uma política de igualdade e não discriminação. Ou quando fazemos a revisão de regulamentos municipais na área do desporto, e eliminamos aquela diferença que por vezes existe nos prémios que atribuímos a provas femininas e a provas masculinas. Ainda antes de ontem, desculpem, uma senhora Presidente de Câmara me dizia que quando chegou tinha precisamente nos seus regulamentos essa discriminação, essa diferenciação entre aquilo que eram os prémios para mulheres atletas e para homens. Ora, há um conjunto, como veem, de medidas que se calhar já desenvolvem e que nem associariam a estas áreas, mas que realmente, quando nós vamos ver os indicadores, os dados sociodemográficos de quem mais delas beneficia, também percebemos que os impactos são diferenciados e que globalmente depois tem um resultado e como resultado aproximar aquilo que são as condições de vida, a igualdade de acesso, mas também, ou de oportunidades, como se chama dizer, mas também de resultados
de mulheres e de homens. E na área da violência no namoro, tanto também a fazer, mas só para dar aqui um exemplo, e porque estas questões da violência sexual estão também, infelizmente, na ordem do dia, nós temos muitas notícias, não só cá em Portugal, mas de mulheres e raparigas que são violadas em espaço público, em zonas pouco iluminadas, em zonas, por exemplo, de transportes, paragens de autocarro, estações, e quando uma autarquia promove e requalifica o seu espaço urbano, aumentando as condições de iluminação, de visibilidade e de segurança, essa medida não é neutra também sob o ponto de vista da igualdade de género, ela tem um impacto muito significativo, atendendo às particulares vulnerabilidades das mulheres no espaço público. Bom, como viram, há um conjunto de possibilidades que são muito diferentes e que têm muito a ver também com aquelas que são as prioridades dos próprios autárquicos, dos próprios presidentes e suas equipas. A CIG, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, como aliás é um dos elementos do protocolo, acompanhará tecnicamente todo este vosso trabalho e dispõe, obviamente, de um conjunto de instrumentos e de ferramentas, de guias, orientadores que podem ser muito úteis precisamente ao nível das políticas setoriais locais. Para além disso, é importante também a mobilização de recursos. Nós, a SIG, teve aberto até há 2 semanas atrás financiamentos para a formação de públicos estratégicos nas regiões de convergência, e a capacitação de profissionais em todos os setores é fundamental. Sei que houve até uma candidatura conjunta, se não estou em erro, mas penso que sim, aqui da CIM, no sentido, mas para um outro financiamento no âmbito dos EA Grants, que pretende precisamente transversalizar estas matérias nos vários domínios de política a nível regional e local, mas também projetos de apoio ao trabalho das ONGs que nos territórios estabelecem, obviamente, parcerias com os municípios, e temos neste momento também abertas candidaturas na área dos equipamentos de atendimento e acolhimento de mulheres vítimas de violência, além de projetos também muito importantes para programas locais de prevenção primária e secundária da violência de género, e outros projetos como, por exemplo, para a capacitação de raparigas e mulheres para a participação cívica, e política. Muitas vezes, quando se discutiam a lei das cotas, e está por falar de cotas, a lei da paridade, porque há quem nos diga, bom, cotas não, porque as cotas são para minorias e não estamos aqui a falar de minorias, mas a lei da paridade, cuja revisão propusemos o ano passado, muitas vezes nos surgia a contestação de que, bom, é impossível encontrar, especialmente em freguesias pequenas, mulheres para irem nas listas. Ora, se é impossível, temos de trabalhar no sentido de reforçar e de capacitar a participação cívica das raparigas desde cedo nestes locais. Se bem que esse é um argumento que podemos discutir e de alguma forma também combater. Ainda no último fim de semana, no último domingo, estive numa freguesia de baixíssima densidade, liderada por uma mulher absolutamente qualificada, que já foi inclusivamente reeleita. Portanto, há aqui um trabalho a fazer que é junto de todos os grupos, olhando também para a diversidade daquilo que são as próprias mulheres. Nós, por exemplo, a SIG, no âmbito dos e-grants, teve também um aviso direcionado a intervenções locais e territoriais sobre as matérias da violência, e destinava-se essencialmente a projetos que trabalhem com mulheres de grupos particularmente vulneráveis. E aí temos, por exemplo, as mulheres idosas, temos, por exemplo, as mulheres migrantes, temos, por exemplo, as mulheres refugiadas ou as mulheres de algumas minorias étnico-raciais. Portanto, há aqui um longo caminho a fazer. Da nossa parte, contem com toda a disponibilidade
e até entusiasmo, porque acreditamos na capacidade transformadora que resulta de uma intervenção local concertada e qualificada, e portanto é isso que no fundo também desejamos, não impondo modelos, não impondo linhas de ação, apenas coordenando e tornando estas intervenções mais integradas. E por outro lado também teremos um outro aspecto muito importante. A SIC passará a dispor de uma ferramenta que permite a monitorização fácil para todas as partes, através de uma nova plataforma eletrónica, a monitorização quer da execução, do cumprimento destes diversos compromissos, mas também passaremos a ter a nível nacional uma possibilidade de monitorizar indicadores de desigualdade entre mulheres e homens à escala municipal, que é uma ferramenta que ambicionava há muito e que eu acho que vai ser muito importante, porque para além do retrato das questões da desigualdade a nível nacional, a nível macro, é muito relevante sabermos, e cada município, por exemplo, saber onde é que vai estando melhor e o que é preciso fazer, em que áreas, para melhorar os seus indicadores de qualidade de vida e de igualdade e cidadania.